Nós vamos então agradecendo mais uma vez a oportunidade desse estudo e aprendizado que nos é dada, pedindo ao Mestre Jesus, às equipes de espíritos que nos acompanham aqui nesse estudo, que nos ajudem a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que os ensinamentos de André Luiz possam calar fundo o nosso coração. E assim nós vamos pedindo a Cláudia que faça a prece inicial para a gente. Então, assim, envolvidos todos nós nesse amor divino, nessa luz serena, nós estamos te pedindo, amigo Jesus, mais uma vez, que esteja conosco nesses momentos, auxiliando-nos, abençoando-nos, intuindo-nos e permitindo, Senhor, que à medida que vamos aprendendo, possamos praticar os seus ensinamentos através das nossas palavras, do nosso olhar carinhoso e amoroso para as circunstâncias e para todas as pessoas que estejam ao nosso redor. Em seu nome, Senhor Jesus, nós estamos iniciando os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. Então, hoje a gente está no capítulo 7, que eu acho que é um marco, então, que a gente já terminou, então, 1/3 do livro. Parece que foi outro dia que a gente começou e aí agora, daqui a pouquinho, a gente já está na metade, né? Esse capítulo lembra a gente da presença frequente e talvez até ininterrupta do plano espiritual nas nossas vidas. De como a intercessão, a ajuda, o socorro vem a nós, muitas vezes sem termos consciência. E às vezes, como a gente viu no capítulo passado, muitas vezes sem ter o merecimento mesmo, né? Então é por causa do merecimento da mãe, é por causa do merecimento da esposa, é por causa do merecimento de A, de B e de C, que a ajuda vem e a gente sai do buraco. Nesse caso, eu queria lembrar para nós que já fizemos juntos o livro Os Mensageiros, que a gente viu com André Luiz e com Aniceto no livro passado, que muitas vezes a ajuda do plano espiritual vem durante a noite. Por quê? Porque enquanto a gente está nesse estado de semi-morte, que é o descanso do corpo, que é na hora do sono, a gente está muito mais aberto, suscetível a escutar os conselhos do plano espiritual maior. Além disso, a gente aprendeu aí no livro do magnetismo da Lua, que também acentua tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então aí, se a gente aprende, se a gente coloca no nosso dia a dia a prece, a rotina da prece antes de dormir, a gente está abrindo aí pontes poderosas para essa ajuda que a gente pode receber. Seja a ajuda do nosso anjo da guarda, seja a ajuda de espíritos familiares que já estão no plano espiritual, seja a ajuda de outros trabalhadores de Jesus. A outra coisa que eu queria comentar é, hoje, a hora que eu estava fazendo o evangelho aqui em casa, eu estava estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, e a página que caiu fala daquela passagem de Jesus, logo depois da crucificação, em que os apóstolos, os 12 discípulos lá estavam, os 12 apóstolos estavam viajando, né, a caminho de Emaús, e aparece esse indivíduo que na verdade era Jesus. E os apóstolos, eles estavam tão centrados na própria tristeza, na desesperação de ter compartilhado daquela cena tão horrenda da crucificação, que apesar de ter esse indivíduo trazendo coisas boas, falando coisas boas, relembrando a eles o evangelho de Jesus, eles não conseguiam perceber que era Jesus. Eles só vêm a perceber que é Jesus
muito tempo depois. Então, eu achei que isso combinava muito com o nosso estudo de hoje. Por quê? Porque muitas vezes dentro da nossa vida aparece uma criança que é Jesus na nossa frente para ajudar a gente a mudar o nosso padrão. Aparece um livro, aparece um estudo, aparece um amigo, é um telefonema. Vem sinais do plano espiritual maior para relembrar a gente do evangelho, para tirar a gente do buraco, de só ficar olhando para o próprio umbigo, de só ficar achando que a gente está sofrendo, que o problema não tem fim e que não tem solução. Mas a gente precisa estar aberto para enxergar isso. Mas o importante aqui desse capítulo é a gente ter essa consciência, a certeza de que esses sinais estão na nossa vida, sempre. Nesse caso, em especial, a gente vê esse homem idoso que já era viúvo há 20 anos e que está prestes a morrer. E aí aparece a mãe desencarnada procurando Alexandre, falando, nossa, eu tô muito preocupada, eu preciso de ajuda. O meu filho, essa noite, pensou tanta coisa ruim que ele conseguiu envenenar o corpo dele inteiro. Então eu vou repetir. O meu filho conseguiu, através do seu pensamento, desequilibrar todas as células do corpo dele, ao ponto que agora ele está por um triste desencarnar. Mas ele precisa, a gente precisa da ajuda dele, por mais algumas semanas, para que ele consiga equilibrar, ajustar alguns problemas da família dele. Então eu preciso de ajuda. Então a gente vê que nessa hora o Alexandre fala, pois é, na verdade eu sei disso, eu vi o seu filho há algumas semanas atrás, né? E eu sei que ele tá fazendo essas más escolhas. Agora, o interessante é que a gente vê que esse indivíduo, esse homem, é um homem bom. Ele não é mau. Então, a gente vê que muitas vezes, quando a gente faz essas escolhas erradas, não é porque a gente é ruim, é porque a gente não tem conhecimento. Mas aí o que acontece é, o efeito desses maus pensamentos acabam funcionando como um suicídio indireto. A gente viu o André Luiz chegando no plano espiritual aí como um suicida indireto por causa dos maus comportamentos dele, da bebida, da vida desregrada, da falta de religiosidade. E aí a gente vê agora a influência também das preocupações excessivas. Tem um outro capítulo do Caminho, Verdade e Vida que fala preocupação. O problema não é se preocupar. O problema é a preocupação por preocupação. Então, de repente, fica um hábito de eu só ficar pensando coisa ruim, só ficar pensando em problema. E isso acaba envenenando, desorganizando todas as minhas células. Nesse caso, explicitamente, ele usa a palavra tortura. Então, mais uma vez, a gente volta a pensar, né? Nós já falamos isso em outras aulas, de que o inferno, o céu, não é um lugar geográfico que tem latitude e longitude. O céu e o inferno está dentro de nós, né? Nesse caso, esse homem estava criando o seu próprio inferno. Por quê? Por causa da má qualidade de pensamento dele. Mas indo a um extremo tão grande que ele estava pronto a ter um aneurisma, um infarto. Outra coisa que a gente pode pensar, nesse tipo de desorganização cerebral, pode ser coisas diferentes. A gente sabe de pessoas que, quando ficam preocupadas, têm uma diarreia. Quando ficam preocupadas, ficam com gastrite. Quando ficam preocupadas, a pressão sobe. Para cada um funciona de um jeito. Mas a gente precisa ter consciência de que o nosso pensamento está diretamente afetando a saúde do nosso corpo. Aí vem a ajuda, né? Então a gente vê a mãe pedindo ajuda, vem ajuda. Primeira coisa que acontece é essa transfusão de recursos magnéticos. De quem? Dos espíritos bons que estão ali. E a gente vê que André Luiz
relata que Alexandre pede ajuda para outros grupos. Então, muitas vezes, olha só a sequência. O filho recebe a ajuda da mãe. Talvez nem tenha consciência disso. A mãe não consegue resolver sozinha, pede a ajuda do Alexandre. O Alexandre vem e liga com outros grupos, além de levar o André Luiz. Então, quando a gente faz a prece, a rede de ajuda, de infraestrutura, de suporte que a gente vai receber é muito mais extensa do que a gente pode ter consciência, né? A hora que o Alexandre entende que essa transfusão de recursos magnéticos dos espíritos não é suficiente, ele fala, eu preciso de um encarnado. Equipe de Francisco, por favor, me ajuda, eu preciso de um doador, mas alguém que tenha qualidade mental boa. Aí a mãe fala, puxa vida, mas será que as filhas não podem? Será que eu, mãe, não posso? Pois se a mãe já estava ajudando? Não. Por quê? Porque além da doação, precisa ter a qualidade do doador. E a gente já estudou isso antes, nos primeiros capítulos, quando estava falando dos médiuns, né? Que nós, como instrumentos de doação, né, como canais doadores, que a gente funciona como um copo. Se o nosso copo estiver sujo, por quê? Por causa do nosso mau pensamento, por causa de maus sentimentos, por causa de maus comportamentos. Qualquer coisa que a gente coloque dentro desse copo vai ficar sujo. Mesmo que eu coloque a água cristalina, pura, a hora que eu coloco num copo que está sujo de terra, a água se contaminou. Então, a gente pensar também como trabalhadores de Jesus, em tudo que a gente estiver fazendo. Qual é a qualidade do que eu estou colocando baseado no meu copo? Pode ser o trabalho mais simples ou o trabalho mais complexo. Pode ser o trabalho de estar limpando uma casa, de fazendo uma comida, de gerenciando um grupo, de liderando um país, não importa. O ponto é, como é que está a qualidade do meu vaso? E aí a gente vê que esse grupo, esse indivíduo que está no seu sono, né, físico, então é um encarnado que está dormindo, que vai trabalhar durante o sono. Ele vem ajudar o Antônio a equilibrar a energia das células dele, para que ele não morra. Olha a gravidade de uma coisa dessa. Esse homem estava ao ponto de limitar o tempo de vida dele por causa da invigilância mental. E aí vem o acréscimo da vontade divina. Né? A gente já viu em outros livros de André Luiz falando dessa extensão por mérito. Então existe essa oportunidade para a gente, desde que a gente mereça. A importância da gente ter esse descanso, mas sendo um descanso bom, de qualidade, lembrando de fazer a prece antes de dormir. Lembrar que essa doação desses fluidos aconteceu durante a noite, mas às vezes pode acontecer durante o dia, quando a gente dá um abraço, quando a gente faz uma prece, quando a gente faz uma imposição de mãos no momento de um passe. É esse fluido vital que a gente está doando para o outro. É assim que acontece essa reorganização celular que ajuda o refazimento e o equilíbrio da outra pessoa. E a gente sabe que não existe tempo e espaço para os espíritos. Da mesma forma, não existe tempo e espaço para as preces. Então, apesar de eu estar rezando por alguém que está do outro lado do continente, outra vez até em outro continente, a minha prece vai chegar na pessoa. Da mesma forma que o meu pensamento vai chegar nessa pessoa. Meu pensamento, seja bom ou seja ruim. Essa prece, essa ajuda, essa troca de fluidos acontece entre encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Qualquer ser inteligente da criação pode fazer esse tipo de doação. E aí a gente começa a pensar, nesse caso, qual que é o papel da doença?
Primeiro despertamento, né? A doença é sempre uma lição para a gente, uma reeducação. Reeducação na forma da gente pensar, muitas vezes reeducação na forma da gente se alimentar, muitas vezes a reeducação na forma da gente lidar com o estresse, mas principalmente é trabalhando aqueles dois lados que a gente já leu várias vezes, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, falando que a base de todo o mal vem do orgulho e do egoísmo. A partir do momento que eu tento ser menos orgulhosa, menos egoísta, eu vou estar trabalhando na minha autocura. A cura não vem de fora para dentro. A cura tem que começar em mim. A gente sabe de uma passagem de Paulo, acho que está inclusive no livro Paulo e Estevão, ele numa das cartas que ele escreve, ele falando que ele tentava fazer o bem, e mesmo quando ele tentava fazer o bem, o mal que tinha nele atrapalhava. Então a gente vê, se isso acontece com Paulo aí, que foi o maior dos apóstolos de Jesus, apesar de não ter sido um dos 12, mas foi ele, junto com Pedro, né, que fez aí expandir, manter a igreja de Cristo ao longo aí dos anos seguintes. Se ele tinha essa dificuldade, né, de fazer o bem, imagina nós. Paulo, essa responsabilidade nas mãos tão grande de expandir, de levar a palavra de Jesus aí pela Europa, pela África, pela Ásia, pela Europa do leste europeu. Imagina o gabarito de um espírito desse, né? Então, se foi difícil para ele, imagina para nós. Mas aí, no momento da dor, em vez de a gente ficar de novo pensando, eu sou infeliz, porque eu não mereço isso que está acontecendo, porque a minha vida não tem mais sentido, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Gente, olhar que no momento da dor, a gente está abrindo o sol para a vida eterna, tentando aí descortinar os valores importantes que a gente precisa ter na nossa vida, né? Então, qual é o aprendizado? O aprendizado é paciência? O aprendizado é disciplina? O aprendizado é perdão? Qual é a fonte do que eu tenho que mudar dentro de nós? Dentro de cada um de nós, né? E aí, para a gente refletir e aí para os comentários, eu pensei, 3 coisas vieram na minha mente. A primeira é o quanto que os meus pensamentos hoje estão influenciando a minha saúde. Vou repetir. O quanto a qualidade do que eu penso e do que eu sinto está influenciando a minha saúde. Pro bom ou pro mal? A segunda coisa para a gente refletir é o quanto eu estou ajudando os espíritos a me ajudar. Será que eu estou atrapalhando ou será que eu estou ajudando? Será que eu estou deixando a ajuda vir até mim ou eu só fico complicando a vida deles e só pensando coisa errada? Como é que anda minhas preces antes de dormir? Qual é a qualidade das minhas preces? Como é que anda a qualidade das minhas preces em geral? Eu estou fazendo evangelho no lar? Quando eu faço evangelho no lar, eu faço amarrada, obrigada, eu faço porque eu sei que é um efeito de profilaxia na minha vida. É a forma de eu colocar Jesus dentro de mim, dentro da minha vida. E o terceiro ponto aqui é, eu tenho usado essa prece aí como profilaxia, como remédio? Como profilaxia, mas como, Ana? Para me acalmar, para me equilibrar, e também para me equilibrar seria como remédio, mas profilaxia é para não deixar eu fazer a peteca cair, né? Porque muitas vezes se a gente corta aquele pensamento negativo de começo, isso é um efeito profilático, né? Então eu sinto que eu vou gripar e eu já começo a tomar, por exemplo, vitamina C. Eu estou fazendo isso com a prece? A hora que eu penso que eu vou ficar muito triste, eu pego um livro bom, eu escuto uma palestra do Divaldo, isso é profilaxia. Antes de eu ter que ir para um centro e tomar um passe, ou fazer uma desobsessão, né?
Então, era isso que eu tinha para falar hoje à noite para vocês. Esse capítulo, de novo, muito conteúdo para a gente falar só em alguns minutos, mas quem quer comentar? Olha, Ana, antes da gente entrar nas reflexões que são maravilhosas que você colocou, eu só gostaria de comentar a questão de que eles também falaram na lição que quando a gente está mais jovem, que a gente está com a saúde toda, né, que está tudo certo, a gente não tem aquele olhar de compaixão com relação às aflições dos outros, né? Pensar nas pessoas mais velhas, nas pessoas que ficam doentes muito fácil, porque isso acontece desde criança, isso acontece com muita gente que já traz aquela carga espiritual, né? Então traz aquele corpo com dificuldade de estar em equilíbrio. Então, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque nas nossas preces não é dando que se recebe, então, se a gente incluir essas pessoas que estão em todos os lugares, nos hospitais, nas prisões, nas clínicas doentes mentais, nas nossas preces, nós vamos estar fazendo aquela conexão com o mais alto, com esses espíritos socorristas, que vão provavelmente nos convidar para dar o nosso testemunho, né? Quando eles precisarem de nós. Mas, na verdade, a gente está dando a nossa colaboração de amor a todos esses, e ao mesmo tempo a gente está fazendo com que aquilo que ainda está incomodando, ou aquilo que está fazendo a gente ficar triste, ou aqueles pensamentos, né? Quando a gente faz a prece, por exemplo, Senhor, abençoa aquele que estão, né? Aquele que está lá no hospital, não consegue andar, aqueles que estão mesmo na passagem da espiritualidade. Então eu me coloco naquela posição. Um dia eu vou chegar lá. E aí, como é que eu fico pensando que seriam as pessoas ao meu redor, seriam os pensamentos que eu posso captar? Então, talvez nas nossas preces, que seria a última que você colocou, né? Como que a gente está usando a prece como remédio, mas remédio não só para nós, que nós possamos estender esse amor em forma de remédio para quem está aí, né? Para os homeless da vida, para quem não tem uma casa para morar, que muita gente aqui nos Estados Unidos ainda perece dessa situação, né? Só para a Nossa, gente adicionar muito bom alguma coisinha. esse lado da vibração realmente é fundamental, né? Tem inclusive trabalhos que a gente só faz vibração pelos outros. Eu acho que eu estava pensando de uma forma muito autocentrada, mas obrigada, Cláudia. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Rita, você quer comentar alguma coisa? Eu interrompi alguém. Parece que tem alguém falando, mas não está saindo, é isso? Eu achei que eu tinha interrompido alguém. Bom, então vamos lá. Será que os nossos pensamentos estão influenciando a nossa saúde? É interessante a gente olhar para o nosso corpo físico a nível de ossos, né? A nível de músculos, nervos, sangue, né? Isso está tudo funcionando o tempo todo. E aquela imagem que fazemos de alguma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, de uma raiva passada com um colega de trabalho, de alguém que te fechou no trânsito, né? Ela fica materializada no nosso corpo. Aí o que a gente faz? Continua pensando em outras coisas, né? Como o nosso companheiro aqui do estúdio de hoje, né? Trouxe para. Passa o dia inteiro, ainda leva para a cama o possível e o impossível, né? Todo descabimento, toda angústia, toda criação mental que tortura, né? Então, talvez seria muito interessante a gente refletir também no sentido de que a cada momento nós pudéssemos fazer transições na nossa vida, onde a prece seria aquele bálsamo, aquela água no dia de seca, no dia de calor, né? Então, que a gente tenha esse hábito de fazer essa pausa, porque a gente tá na corrida, a gente não para. Então, quando a gente chega, por exemplo, vai para o carro, ou então nós chegamos ao trabalho, vamos adicionar
esse carinho para conosco mesmo, para cuidar do nosso corpo físico, para cuidar do nosso coração, para cuidar aí das veias do sistema circulatório, né? Então nós estamos precisando, porque aí assim, eu acho que a gente vai poder ser um vaso limpo, como você disse, para a gente colaborar. Então a gente faz o bem de dia, faz o bem à noite. Então nós estamos sintonizados com essa espiritualidade, porque afinal de contas, por que a gente fala na questão da prece ou na questão de ficar com os pensamentos ligados? Nós estamos dentro do pensamento de Deus. Então nós estamos realizando coisas dentro das possibilidades que Ele nos oferece. Então, por que não sermos gratos? Por que não sermos atentos sobre o que nós estamos cocriando com Deus? Olha as maravilhas do mundo que Ele dá para nós e nós, né? O que a gente está fazendo da nossa parte com isso que já estamos recebendo, né? Muito legal, Cláudia. Obrigada, é verdade. A gente tem aí nosso papel e a nossa responsabilidade aí, conhecendo a doutrina espírita, aumenta, né? Porque a gente está recebendo esse conhecimento não é só para benefício próprio, como você falou, é para a gente estender isso e servir de instrumento, né? Para melhorar o mundo. Alguém mais quer fazer algum comentário? A minha mãe tá aqui, ela quer fazer um comentário. Chamou muito a minha atenção a colocação feita em relação ao atendimento que os benfeitores fazem conosco. Então, eles trabalham com energias positivas e luminosas, com bons pensamentos, com bons sentimentos, com aquela carga do magnetismo espiritual, que é característica para esses grupos socorristas. Mas foi lembrado aqui, muito oportunamente, que em alguns casos eles precisam da ajuda do encarnado e providenciam que um médium que esteja em condições possa ser trazido até aquele local. E aí a gente se pergunta por quê? E a resposta é fácil, porque nós temos o nosso corpo físico. Então a gente ajuda com pensamento, a gente ajuda com sentimento, mas o magnetismo animal característico do nosso corpo orgânico, os mentores não têm. Os espíritos de luz não têm mais corpo. E essa energia eletromagnética do nosso organismo, que a gente sabe é uma pilha com energias positivas e negativas circulando e de múltiplas aplicações, é indispensável no tratamento das curas, para determinado tipo de atendimento. E eu quis voltar ao assunto para a gente reforçar na consciência a importância da prece antes de dormir. Quando fizermos a nossa prece, a gente não pensar só na gente, no que eu quero, nas minhas preocupações, no que eu tenho que fazer no dia seguinte, mas agradecer ao nosso anjo da guarda, proteção que ele nos deu durante todo o dia, como a Ana lembrou no começo, às vezes é tanta ajuda que a gente recebe e nem registra. Mas além de agradecer aos benfeitores e pedir proteção para o dia seguinte, a gente precisa se colocar à disposição e dizer mesmo para o nosso anjo da guarda, eu gostaria de colaborar, se fosse possível, que eu possa ser levado em algum lugar que eu possa ser útil. Ter aquela preocupação de fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos, em qualquer circunstância, mesmo quando a gente não conhece o outro, mesmo quando a gente não saiba o que está acontecendo, né? Mas que existe sofrimento e dor na dimensão material e na dimensão espiritual da vida, é indiscutível. A nossa ajuda é sempre oportuna. Então, um preparo físico e espiritual para a gente estar sempre pronto para um atendimento emergencial. Verdade, muito bom. Obrigada pelo comentário. Maravilhoso. Então é isso.
Rita, sim, eu tinha colocado todo mundo de mute, tem que tirar automaticamente do mute. Porque estava tendo muito background, então eu tive que colocar todo mundo de mute, tá? Normalmente eu faço isso em todas as aulas, por causa dos ruídos que vêm de fora. Então é isso. Agora já são 8h02, está na hora da gente encerrar. Rita, como parece que você quer falar alguma coisa, eu acho que o seu telefone é o 510. Eu vou tirar você do mute agora, se você quiser falar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Oh, ok. Só para dizer que no final de semana a gente, no centro, a gente estudou no estudo da família o corpo, falando do pensamento e vida, e esse assunto do nível de qualidade de pensamento, o Emmanuel também colocou falou muito claramente, né? Olha, cuida do teu pensamento e você vai estar cuidando do teu corpo. Então, é mensagem de todos os lados, vindo de todas as fontes, né? Não é só do André Luiz, não é só do Emmanuel. Se preocupa com o nível de qualidade do seu pensamento, e hoje em dia, como a Cláudia falou, é tão difícil porque a gente está num mundo tão acelerado, e mesmo no momento que a gente para de noite, que a gente vai dormir, o cérebro não para, a gente está tão acelerado o tempo todo que o cérebro não para. Então é um exercício também você conseguir respirar, parar e observar se você está conseguindo realmente relaxar para aquele momento de entrega e de dedicação para um serviço, se você tiver essa oportunidade de servir o próximo. Então, é difícil, eu sei, é o treinamento diário, é o hábito que a gente precisa criar, mas mensagem atrás de mensagem de todos os nossos amigos de que a gente precisa estar sempre cuidando do pensamento. Obrigada, Rita. E a gente sabe que o acaso não existe, né? Ainda mais esse grupo sendo ligado ao jazz, né? Muitas vezes a gente vê isso, que o evangelho da semana, do estudo do evangelho, combina com o estudo que está acontecendo no desenvolvimento mediúnico, que combina com o trabalho da mesa mediúnica, que combina com o trabalho da família, apesar dos temas serem feitos separados. Muitas vezes o dirigente de um não fala do outro, com outro dirigente a respeito, ok, essa semana a gente vai estar desenvolvendo isso, não é planejado. A gente vê que a inspiração, a ajuda, a influência, a intercessão do plano espiritual já acontece para que o tema da semana seja aquele, né? Porque aí água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a gente fala assim, puxa vida, então eu tenho que vigiar o meu pensamento mesmo, porque isso está influenciando a qualidade da minha vida. Bom, então vamos encerrar agora, já são 8h05. Obrigada pela oportunidade de novo da gente estar junto, estudando, aprendendo. Nós vamos assim unindo os nossos corações, agradecendo ao plano espiritual maior mais uma vez, por essa oportunidade bendita que nos é dada de estudar junto com André Luiz, as suas experiências. Senhor, ajuda-nos a vencer as nossas próprias limitações, porque nós sabemos que o mal está dentro de nós e não fora, que depende de nós a nossa cura, o nosso equilíbrio, a nossa felicidade. Vamos entregando nesse instante uma bola de luz ao plano espiritual maior, para que eles possam usar da melhor maneira possível no seu trabalho. Nós sabemos que cada um de nós está num lugar, num estado. Fabiana do Brasil. Que o plano espiritual maior possa levar o nosso magnetismo, a nossa doação, a todos aqueles que necessitam. Que eles possam usar a nossa energia nesse instante para ajuda daqueles que necessitam mais do que nós. E vamos encerrando com a prece das fraternidades. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amém.
Veneráveis mensageiros espirituais, trabalhadores do bem, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amém. Nosso Divino Mestre e Salvador, querido Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim nós vamos agradecendo a equipe espiritual, a oportunidade de estudo, pedindo que possamos estar juntos na próxima semana.